Muito bom dia, meu amigo apostador. Hoje eu quero começar o dia oferecendo R$10 gratuitamente para você. E como que você vai receber isso? Você vai criar uma conta na VPAG no link do primeiro comentário fixado e utilizar o cupom QUERO10, tá? A partir daí, se você fizer um depósito de R$10, você vai ganhar mais 10. Mas, Chiquinho, o que é a VPAG? A VPAG ela é uma carteira online onde você consegue movimentar o dinheiro entre várias casas parceiras que eles têm lá e cada dia estão chegando mais e mais casas, serão mais de 15 casas até o final do ano e é basicamente uma fintech, uma carteira para você movimentar o seu saldo entre as contas. E eles estão oferecendo esse bônus gratuito para você, né? Ou seja, deposita 10, ganha mais 10 para você poder utilizar o serviço das casas. É um incentivo, tá? Você pode transferir, por exemplo, para Blaze, para o Aposta Ganha, para John Bet, para várias casas que tem lá e o dinheiro cai automaticamente, beleza? Outra funcionalidade interessante é que os depósitos via Pix com a VPAG, eles acreditam mais na casa. Então, por exemplo, depositei R$1.000, não cai R$1.000 na casa, cai 1.005. Então, tem cashback. Então, utilizar a VPAG é uma vantagem muito grande. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. E, cara, é dinheiro no chão. Abaixar e pegar. VPAG dando 10 no cupom QUERO10 é a dica de hoje. E eu vou passar para vocês aí os palpites de sexta-feira das eliminatórias europeias. Tudo isso depois da vinheta. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta VPAG, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar. Para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, falar do primeiro jogo do dia, Montenegro contra a República Tcheca. A seleção de Montenegro vem aqui de 2 vitórias que ela começou nesse grupo, mas pegou a própria República Tcheca e acabou perdendo por 2-0. É uma seleção limitada taticamente, uma seleção limitada tecnicamente também. Tem problemas no lado ofensivo, muitos jogos não conseguem fazer gol. Embora tenha vencido alguns jogos, as vitórias a gente pode colocar aqui, tirando essa da Turquia, todas as outras são contra seleções muito frágeis. Então, assim, embora não seja uma baba completa, é um time que não é um grande potencial. Se a gente pegar aqui os históricos também das equipes, a gente vai ver que a República Tcheca venceu os últimos 6 confrontos entre eles. Então a seleção de Montenegro, ela tem problemas e nos jogos em casa, ela também tem tido problemas, principalmente os jogos de classificação para Mundial, tá? Então a seleção de Montenegro, que é uma seleção que chega para este confronto para poder enfrentar a República Tcheca, que é uma seleção que, na minha visão, tem bastante gabarito, já tá jogando um bom futebol, não é de hoje. A seleção conta com jogadores interessantes, jogadores criativos de meio campo. À frente conta aqui com Patrick Schick, que é o jogador do Leverkusen, que é um jogador muito forte, muito técnico. Ainda comprei com o Cerny e com o Sluk, 2 jogadores que jogam muito bem e que são bons jogadores, inclusive, para poder finalizar hoje. Além deles, o Provod pela esquerda. São 3 jogadores aí que, na minha visão, podem destoar para a equipe da República Tcheca. A República Tcheca está numa toada positiva aqui nessa classificação para o Mundial, está até na frente aqui da equipe da Croácia, mas tem 2 jogos a mais, e hoje uma vitória aqui deixa o time numa situação bastante confortável, sendo um time mais forte, mais técnico, com melhores jogadores e batendo a equipe de Montenegro em basicamente todos os quesitos. A vitória de Montenegro que é o que mais me agrada e é a minha dica para este primeiro jogo. No segundo jogo a gente tem um jogo bem interessante entre Eslovênia e Suécia. E o que acontece nesse grupo aqui? Não tem seleções de gabarito mundial, das 10 maiores forças. Então, é um confronto realmente que coloca 2 times, e juntamente a Suíça, como os prováveis classificados. Isso faz com que a Eslovênia se empolgue para poder conseguir a classificação. A Eslovênia tem alguns bons jogadores, eu vou destacar para vocês aqui nessa formação de 4-3-3, o Seško, atacante do Manchester United, que jogou no Leipzig um tempão, e o meio-campo também de bastante gabarito, tá? A equipe da Eslovênia vem para poder fazer um bom desempenho dentro de casa e conseguiu alguns resultados interessantes recentemente. O time, inclusive, vem de 5 jogos de invencibilidade. Conseguiu ganhar de Luxemburgo, ganhou também da Eslováquia e ganhou da Bósnia e Herzegovina, todas as vitórias aí seguidas. Do outro lado, a gente tem a seleção sueca, que está jogando um excelente futebol recentemente, que tem o Isaac como seu principal jogador, mas é bem provável que ele não jogue. Mas tudo bem, porque se não jogar o Isaac, joga quem? Joga o Gyökeres, outro sueco, 2 atacantes aí de gabarito da Premier League, além do Elanga pela ponta esquerda e do Bernardsson pela direita. Então esse time aqui da Suécia é um time que tem um poderio ofensivo muito grande, a média de gols da Suécia está super alta, e o time vem para cima para poder tentar conquistar
o resultado mesmo fora de casa, tá? As últimas 5 partidas da Eslovênia foram empatadas ou decididas por uma margem de 1 gol, então um jogo que tende a ser aqui bastante pegado, tá? 12 dos 15 jogos da Suécia desde 2014 tiveram mais de 2,5 gols. E jogadores para poder ficar de olho aqui são obviamente os dois atacantes, né? De um lado o Seško, do outro lado o Gyökeres. O mercado que eu mais gosto aqui nessa partida, pessoal, é o mercado de gols. São duas seleções aqui que tem gabarito para poder marcar, que tem ataques fortes, tá? E defesas que para mim não são as mais confiáveis. Eu vou recomendar aqui o mais de 1,5 gols ao vivo. Gosto bastante das chances de gol nessa partida e é o que eu vou tentar buscar aqui nesse segundo confronto. A Dinamarca recebe a Escócia e a seleção dinamarquesa, ela só perdeu os jogos recentemente para duas seleções de calibre mundial. Quais são? Espanha e Portugal. São as únicas seleções que conseguiram bater a Dinamarca recentemente, para vocês terem noção da força desse time. Não é de hoje que a Dinamarca tem uma seleção com jogadores de muito gabarito, muita técnica rebuscada e jogadores que conseguem fazer aqui atuações de um time coeso, né? Esse é o grande ponto da seleção dinamarquesa, sempre uma seleção muito forte, tá? A Dinamarca tem o objetivo de chegar à 3ª Copa do Mundo seguida e vem numa pegada muito forte desde a Euro 2024 com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, as 3, como eu mencionei, só para Portugal e Espanha. Mais do que as vitórias que ela conseguiu, são vitórias conseguindo fazer gols. Então é um time aqui também que consegue fazer bons jogos no lado ofensivo. Venceu 3 dos últimos 5 jogos de classificação. Como eu falei para vocês, todos com margem de pelo menos 2 gols, média de 3,8 nos 5 jogos em casa que ela disputou para poder enfrentar a seleção da Escócia, que não vive o melhor momento. Apesar de ter conseguido vencer o último jogo por 4-0, venceu a fraca seleção de Liechtenstein. A vitória mais relevante aqui da seleção da Escócia foi em 2024 diante da Croácia e depois diante da Polônia. Hoje aqui a tendência é que tem um pouco mais de dificuldade. O futebol escocês tem alguns jogadores que são conhecidos de vocês, o próprio Aidens no ataque, o McGinn, o McTominay também no meio campo, tem o Robertson pela esquerda, então é uma seleção que tem alguns jogadores conhecidos, mas a seleção da Dinamarca, ela é mais forte, produz mais no lado ofensivo e tende a conquistar a vitória aqui. E 1,55 eu acho um pouquinho justo o limite, mas a 1,80 Dinamarca ao vivo é muito bom e eu vou recomendar para vocês. Para a galera do bilhete, dupla chance da Dinamarca aqui é bem interessante, ok? Seguindo em frente, a gente tem a Grécia recebendo a Bielorrússia e a seleção grega conseguindo fazer aqui algumas partidas bem interessantes também recentemente, conseguindo fazer gols, conseguindo golear os seus adversários, goleou a Eslováquia com 4, goleou a Bulgária, venceu a Escócia por 3-0, então esse time realmente vem jogando bem e mais do que isso, se defendendo bem também, são poucos jogos onde a seleção grega sofre gols. O time tem alguns jogadores aqui conhecidos de vocês, o principal deles o Pavlidis, o atacante, num esquema de 4-2-3-1, como vocês estão vendo aí na tela. A seleção da Bielorrússia chega aqui após ter perdido só um dos últimos 10 jogos em competições internacionais, então é uma seleção que pode engrossar um pouquinho as coisas aqui, tá? Eles não conseguiram vencer nenhum dos países classificados entre os 50 melhores do mundo, mas estão num momento aqui que a gente pode dizer que é um pouco mais interessante. O histórico de confrontos aponta 1-0 para cada um nos últimos jogos e nos últimos 11 jogos internacionais da Grécia, as partidas tiveram mais de 1,5 gols. E a Bielorrússia só venceu 2 das 18 partidas que ela jogou fora de casa, tá? A Grécia tá numa forma muito boa, a Bielorrússia tem dificuldades contra seleções mais fortes, principalmente com viagens, então eu vou na vitória da Grécia aqui sem sofrer gols, tá? Ou ambas marcam não, ou Grécia vence sem sofrer gols, é a minha dica aqui para essa partida, ok? Seguindo em frente, a gente tem aqui o jogo que é muito badalado, que é o da Ucrânia contra a equipe da França. Da equipe da França, a gente sempre pode esperar duas coisas, né? Favoritismo e cotações esmagadas, mas isso é algo que pode acabar pesando, porque a equipe hoje não vai poder contar com alguns jogadores importantes, como o próprio Saliba e também o Cherki. Vai ter Michael Olise, vai ter Barcola, vai ter Doué, vai ter Mbappé, então é de se esperar, obviamente, gols e uma ofensividade de uma equipe muito produtiva como é a equipe da França. Do outro lado, a gente tem a seleção da Ucrânia, que tem aqui o Dovbyk como principal atacante, o Sudakov também é outro jogador interessante, mas é uma seleção que não tem tido grandes resultados aqui recentes nesse ano, principalmente tomou 3 da Bélgica, 4 do Canadá e venceu a fraca seleção da Nova Zelândia por 2-1. Os jogos são sempre orientados a gols, né? O time que consegue balançar as redes, criar chances, e o mercado de gols aqui me parece o mais interessante, né? França podendo muito bem fazer 2, 3 gols, a Ucrânia conseguindo marcar gols também, então esse cenário é o que mais me agrada. Mais de 1,5, galera,
ele é muito forte, tá? Se você quiser esperar ao vivo, beleza. 2.5 pré também é interessante para quem já quiser ficar posicionado. A força do ataque francês contra essa defesa aqui tem chance aí de produzir muitos gols. Eu acho que a França faz pelo menos 2 aqui nessa partida. Itália e Estônia, galera, é um confronto aqui de cotação muito esmagada, mas que dá pra gente poder confiar na Itália para poder vencer por larga margem, porque começa a entrar muito nesses grupos a questão do saldo, né? Então é importante vencer e é importante vencer por uma larga margem, até porque a Itália já tá bastante atrás aqui da Noruega, ok que tem 2 partidas a menos, mas o saldo, né, da Noruega de 11, enquanto da Itália é de -1. E pegar a Estônia, que é uma das seleções mais fracas dessas eliminatórias, é talvez o ideal aí para a seleção italiana conseguir finalmente corresponder. Se destacar no ataque da Itália aí o Retegui, atacante da Atalanta, que marcou 4 dos seus últimos 5 gols antes do intervalo, né? Então ele para poder marcar no primeiro tempo aqui é interessante. Então nós vamos na Itália para poder fazer mais de 2.5 gols, pelo menos 3 gols da Itália aqui é uma boa pedida para essa partida. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui a Moldávia recebendo a equipe de Israel. Cara, a Moldávia, para vocês terem uma ideia, não venceu nenhum dos últimos 23 jogos de classificação para o Mundial desde outubro de 2013. São 3 empates e 20 derrotas. Daí a gente já tem uma noção do quão frágil é essa equipe, tá? Uma equipe realmente bem limitada na questão de produção, perde a grande maioria dos seus jogos e também não consegue agredir no lado ofensivo, tá? Mesmo quando pega seleções mais fracas. Então, é uma seleção muito abaixo do que é a seleção de Israel, que também tá longe de ser um primor, né? A seleção de Israel não é muito forte, mas é uma seleção que já marcou 13 gols aqui nos seus jogos de classificação contra a Eslováquia, Estônia e também a Noruega. E tá em segundo lugar aqui no grupo. Então, a Itália, que gosta de se complicar ainda para Mundial, tá se complicando mais uma vez. Israel hoje tem uma boa oportunidade, tá? Eu achei alta essa cotação de Israel, acho que o time é bastante favorito aqui, o nível de futebol apresentado é bem acima dos moldavos, não tem grandes craques aqui do futebol mundial, mas é um conjunto que está conseguindo produzir muito bem e tem excelentes chances diante de uma equipe que eu particularmente acho bem fraca, tá? Então eu vou aqui na vitória de Israel mesmo, não vou nem chorar ódio aqui não, e vamos com esse último palpite aqui para vocês, beleza? Para poder finalizar, pessoal, bilhetinho na tela aí para vocês no mercado de cartões, uma odd super alta e mais dicas, obviamente, você encontra no link que está no primeiro comentário fixado, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, galera. Um forte abraço para todo mundo e boas bets nesta sexta-feira.